Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Vídeozão de domingo, e o vídeo de hoje, como vocês viram na thumb, na chamada do vídeo, é contabilidade básica. E na verdade isso foi um tema pedido por vocês no último vídeo de relatório gerencial que eu fiz no domingo, e eu vou dividir esse assunto em dois vídeos, sendo este primeiro domingo e no próximo domingo o vídeo 2. Primeiro, pessoal, você já vai entender o que vai ter em cada um dos vídeos. Primeiro, vocês precisam entender, pessoal, que a contabilidade, ela é uma ferramenta, é uma ciência que ela é usada para ajudar no planejamento de uma empresa. E quando a gente fala em contabilidade, e aqui, pessoal, eu vou ser bem resumido, tá? Porque são tantas coisas, assim, tanto é que o curso de contabilidade é uma graduação de 5 anos. Quando a gente fala em contabilidade, a gente está falando basicamente de dois processos, né, que são muito importantes, né, principalmente quando a gente está falando de contabilidade de fundos imobiliários. O balanço patrimonial e o demonstrativo de resultados. Quando a gente fala em balanço patrimonial, vocês entendam como eu vou fazer uma analogia com uma foto. O balanço patrimonial é a situação do fundo imobiliário naquele momento. E aqui, pessoal, eu vou usar fundo imobiliário, mas vocês podem entender isso como empresa, tá? Como empresa ou até a própria vida de vocês. Vocês podem fazer um balanço patrimonial da sua vida financeira. Então o balanço patrimonial, ele mostra um momento, ele é uma foto. Já o demonstrativo de resultados é como se a gente pegasse um filme, ou seja, como que o fundo está gerando despesa, pagando, gerando receita, para no final ele alterar o próprio balanço patrimonial. Então, uns complementam o outro. O balanço patrimonial, ele é formado pela demonstrativo de resultados, digamos, porque o balanço patrimonial, ele mostra o retrato daquele momento, e a DRE, ela mostra um filme. Então você pega naquele momento, tira uma foto, você vai ver o balanço patrimonial. Se você quiser acompanhar como é que foi o desempenho do fundo imobiliário, você vai na DRE. Bom, então quando a gente fala de contabilidade, por isso que nesse vídeo eu vou focar em balanço patrimonial, e no próximo vídeo a gente vai falar sobre demonstrativo de resultados. Mas antes de falar sobre o balanço patrimonial em si, pessoal, eu preciso separar para vocês o que é o patrimônio. O que é o patrimônio? Quando a gente fala em patrimônio, como vocês podem ver aqui na tela, ele é separado em bens, direitos e obrigações. Tanto é que a gente chama o patrimônio de bens e direitos na mesma linha, digamos, e as obrigações. E quando a gente fala de bens, pessoal, é tudo aquilo que o fundo imobiliário tem de bens, sejam eles imóveis, CRIs, renda fixa, participações em outros fundos, tem cotas de outros fundos imobiliários, tem participações em SPS. Então, bens, pessoal, para quem declara, faz declaração de imposto de renda, vai saber muito bem o que é o bem. Eu tenho um carro, o carro é um bem. Quando eu falo de direito, é algo que eu tenho direito, mas não é um bem ainda. Por exemplo, eu tenho um aluguel a receber, o fundo imobiliário tem um aluguel a receber. Então, quando é algo que vai se transformar num bem, mas já é meu por direito, a gente encara isso como direito. Então tem aluguéis a receber e parcelas a receber. Por exemplo, esses aqui são alguns exemplos. E quando a gente fala de obrigações é tudo aquilo que o fundo tem que pagar, ou seja, são as obrigações do fundo. E quando a gente fala em obrigações do fundo imobiliário, a gente está falando em securitização, ou seja, as amortizações que ele tem que pagar dos CRIs que ele tem na carteira, e não é o CRI como um bem, e sim um CRI que ele deve. O CRI, quando ele é um bem dele, ele é o credor. Quando ele é um devedor daquele CRI, ele passa a ser uma obrigação. Parcelas a pagar de compras, por exemplo, as taxas de administração, taxa de performance, são obrigações que o fundo tem, e os próprios rendimentos que o fundo imobiliário tem para pagar para os cotistas são obrigações, ou seja, o que o cotista recebe, ele é uma obrigação que o fundo tem perante o cotista. Eu gerei, o fundo imobiliário recebeu os aluguéis e ele tem que pagar isso para os cotistas. Então ele tem uma obrigação com os cotistas em repassar esse aluguel, beleza? Então, primeiro eu precisava mostrar para vocês esse cenário o que são os bens, direitos e obrigações. Por quê, pessoal? Porque a partir desse entendimento, vocês vão saber diferenciar essas nomenclaturas que, de fato, essas são as nomenclaturas que aparecem no balanço patrimonial. A gente está falando dos ativos, dos passivos e do patrimônio líquido. Eu tenho certeza que vocês já viram, a gente vê nos vídeos, quando eu mostro alguns documentos, tenho certeza que vocês já ouviram falar
nesses três nomezinhos aí, ativo, passivo e patrimônio líquido. Pessoal, o que é o ativo? O ativo, ele representa a parte positiva do patrimônio, ou seja, ele é formado pelos bens e direitos. Tudo aquilo que o fundo tem de ativo, tudo aquilo que ele tem de bens, sejam imóveis, sejam os CRIs, sejam caixa, renda fixa, ou sejam os direitos que ele tem de receber os aluguéis, faz parte do ativo. Já o passivo é tudo aquilo que é negativo, ou seja, tudo aquilo que o fundo precisa pagar. Tudo aquilo que o fundo vai ter que pagar. E a diferença entre um e o outro é o patrimônio líquido, ou seja, é o capital do cotista. Por quê? Se a gente pensar que o fundo tem ativos e ele tem passivos, o passivo, em tese, é o que subtrai do ativo. Ou seja, você tem que ter uma quantidade de ativo e você deve nas obrigações. Tudo que você precisou usar de ativo para pagar esse passivo, o que sobrar disso é o que sobrou para o cotista, que é o patrimônio líquido. E quando a gente fala de patrimônio líquido, pessoal, o patrimônio líquido de um fundo imobiliário tende a ser muito próximo do ativo, ou seja, os valores tendem a ser muito próximos. Isso a gente pode ver, se a gente pegar, vou mostrar um informe mensal daqui a pouco, que é um dos principais documentos que a gente tem na questão dos fundos imobiliários como um documento contábil. Vocês vão ver que grande maioria dos fundos, tirando exceções, os fundos muito alavancados, aqueles fundos que têm muita dívida, aqueles fundos que têm muito passivo, a tendência é o fundo imobiliário ter um patrimônio líquido muito próximo do ativo. Até porque, pela própria lei de fundos imobiliários, impediu muito tempo dos fundos imobiliários contraírem dívidas, embora tenha alterado há pouco tempo a lei de fundos imobiliários. Mas até então, os fundos imobiliários eles não poderiam contrair dívidas, eles não podem chegar e fazer um empréstimo. Normalmente as dívidas já vinham atreladas aos imóveis que eles compravam. Então a tendência é sempre o patrimônio líquido ser muito próximo ao ativo, porque o passivo é pequeno. Então quando você olha, por exemplo, um demonstrativo de uma empresa que não tem a necessidade de não, que ela pode contrair dívida, ela pode fazer se endividar, às vezes o patrimônio líquido é quase zero, porque o que ela tem de dívida é praticamente o que ela tem de ativo. Então uma empresa, o patrimônio líquido de uma empresa, às vezes, ele não é tão grande, porque a empresa está num momento de crescimento, ela precisou se endividar, então ela precisou trazer muito dinheiro de terceiro para poder crescer, coisa que o fundo imobiliário não pode fazer. Então, primeiro eu precisava que vocês entendessem essa estrutura conceitual. O que é o ativo, o que é o passivo e o que é o patrimônio líquido. E aí, pessoal, tem um ponto que antes para eu terminar essa parte do balanço patrimonial, como vocês podem ver nessa imagem aqui, o balanço, um balanço patrimonial, ele em tese, ele tem algumas divisões no passivo e no ativo. A gente chama de ativo circulante ou passivo circulante e o ativo não circulante e o passivo não circulante. O que significa esses termos? Quando a gente fala do circulante, a gente está falando daqueles ativos ou passivos de curta duração, ou seja, dentro do exercício social do ano. Por exemplo, tudo que for de ativo que vai durar somente no ano fiscal, de 1 de janeiro até dia 31 de dezembro, ou aquele passivo de curto prazo que também vai ser pago, digamos, dentro do exercício de um ano. A gente chama isso tudo de circulante. Aquilo que é não circulante, ou seja, ele estende para os próximos exercícios. Por exemplo, uma dívida longa que você vai pagar somente daqui a 10 anos. Isso seria um passivo não circulante. A tendência, pessoal, é que a grande parte dos fundos imobiliários tenham ativos não circulantes, ou seja, grande parte do patrimônio de um fundo imobiliário são os imóveis. E os imóveis, ele não tem a pretensão de vender o imóvel naquele ano. Então, a grande parte dos ativos de um fundo imobiliário são ativos não circulantes. Já no caso dos passivos, espera-se que os passivos sejam curtos, ou seja, porque quando a gente não está falando de um fundo muito alavancado, grande parte do passivo, lembra que eu falei, pessoal, que o patrimônio líquido ele é muito próximo do ativo? Se ele é muito próximo do ativo, significa que o fundo tem pouco passivo. E quando a gente fala que ele tem pouco passivo, esse passivo basicamente é composto por rendimento a distribuir e taxas de administração. Então, a grande maioria dos fundos, né, a gente espera que isso aconteça, que não sejam tão alavancados, o passivo ele é mais circulante, ou seja, de curto prazo. E aí vocês podem pegar, deixa eu mostrar para vocês aqui um informe mensal. Né? Se a gente for pegar aqui, deixa eu abrir aqui o informe mensal.
a gente for pegar aqui o informe mensal, pegar o informe mensal aqui do HGLG. Se vocês observarem aqui, olha só, pessoal, o ativo dele é muito próximo, o patrimônio líquido é muito próximo do ativo. Percebam, o ativo é 6,4 e o patrimônio 5,4, ou seja, ele tem 1 bi de passivo, porque o passivo nada mais é do que o ativo menos o patrimônio líquido, e o patrimônio líquido nada mais é que o ativo menos o passivo. Então percebam que ele é muito próximo. E aqui a gente tem todos os ativos, veja, os ativos são compostos por caixa, os direitos, os ativos que o fundo tem e valores a receber. E aqui nos valores a receber a gente está falando do que mesmo? Dos direitos. Tudo aqui são bens, nessa parte primeira aqui são bens e aqui em valores a receber são os direitos. Ele tem aluguéis a receber, valor por vendas de imóveis e outros valores a receber. Então aqui são os direitos que estão na conta do ativo, tá? Informações do ativo. Já o passivo tem rendimentos a distribuir, taxa de administração, taxa de performance, obrigações por aquisição, obrigações por securitização, ou seja, são as dívidas que o fundo tem, e alguns outros valores a pagar. E aí tem um total de passivos aqui. Então, o ativo 6,4 bi menos 900 milhões vai dar o patrimônio líquido de 5,4. E aí vocês podem estar se perguntando, Eric, cadê o passivo circulante e cadê o passivo não circulante? E aí, pessoal, entra um ponto que eu acho que ainda precisa melhorar muito na questão de fundos imobiliários, pessoal. Fundos imobiliários, eles têm regras contábeis próprias. E aqui, pessoal, a gente vê como o nosso país ainda ele é muito deficitário na questão tributária. Só para vocês terem uma noção, pessoal, a gente está falando aí de mais de 400 mil leis tributárias que a gente tem no nosso país. Porque cada município tem a sua lei e passa para estado, passa para federal. Eu não lembro, eu vi um podcast, se eu não me engano, acho que foi o Roberto Justus, que acho que inclusive ele tem uma empresa disso, né, de contabilidade, de ajudar empresas a ver brechas tributárias. Ele chegou a comentar que no Brasil surgem 3 novas leis tributárias por dia, só para vocês terem uma noção. E aí, os fundos imobiliários são além dos fundos imobiliários serem uma jabuticaba, digamos, né, só o Brasil que tem esse tipo de investimento, o próprio regimento tributário dos fundos imobiliários, eles são exclusivos para eles, ou seja, são regras contábeis que não são aplicadas, por exemplo, a empresas de capital aberto, que são aqueles balanços patrimoniais. Então, no caso de fundo imobiliário, como a gente pode ver aqui, não há separação do que é ativo circulante e ativo não circulante, e principalmente passivo circulante e passivo não circulante. E o que isso pode trazer de problema na hora da análise? O grande problema é o seguinte: você não consegue identificar pelo informe mensal o que o fundo tem de obrigação de curto prazo. Ou seja, ele pode ter uma alavancagem, mas você, pelo informe mensal, não sabe o que ele tem que pagar dentro daquele ano. Você tem o total do passivo que ele tem, o total de obrigações que ele tem, mas você não sabe o quanto daquilo é para aquele ano, o quanto daquilo é para o próximo ano. Então ele tem o consolidado ali. E aí entra a grande importância do que eu falei para vocês no último domingo, que é o relatório gerencial. O relatório gerencial, ele é fundamental para análise. E aí que no relatório gerencial que entra o demonstrativo de resultados, que é o que a gente vai falar no próximo domingo, que a gente, né? Eu tenho essa mania de questão de vídeo de aula, né, da gente, não, eu vou falar no próximo domingo. Então, pessoal, o vídeo de hoje, ele foi mais básico, e na verdade os dois vão ser básicos, mas eu preciso que vocês entendam primeiro o que é o balanço patrimonial, e depois a gente vai entrar no demonstrativo de resultados, que é, na verdade, eu vejo como até mais importante para vocês avaliarem no relatório gerencial. Mas o balanço patrimonial é muito importante, vocês precisam entender isso e vejam que vocês conseguem aplicar esses conceitos de ativo, passivo na vida de vocês. Aquilo que te traz, que te gera direitos, te gera bens, é um ativo. E aquilo que te gera despesa, obrigações, são passivos. E a diferença entre um e o outro é o seu patrimônio líquido, ou seja, é aquilo de fato que você tem. Beleza, pessoal? Então era isso. Espero que vocês tenham gostado. A ideia é fazer mais aulas, e não deixa de ser uma aula sobre contabilidade. Então, em princípio, eu vou fazer esses 2 domingos, esse agora com balanço patrimonial e no próximo com demonstrativo de resultados. Aí, se vocês tiverem interesse em outros assuntos, aí vocês deixem aqui nos comentários. Beleza, pessoal? Excelente domingo para vocês. Até o próximo vídeo.